Existe uma oração que Jesus pronunciou em aramaico nas últimas horas antes de ser preso, que nunca foi traduzida corretamente para nenhuma Bíblia no mundo. 4 palavras. 4 palavras que os escribas do Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, retiraram dos textos antes que qualquer cristão comum pudesse lê-las. Não estou falando de teoria. Estou falando de manuscritos físicos, documentos que sobreviveram a mais de 2000 anos de tentativas de destruição, encontrados em jarras de barro nas grutas de Nag Hammadi, no Egito, em 1945. E o que esses documentos revelam vai mudar a forma como você acorda amanhã. Porque essa oração não é uma súplica, não é um pedido de proteção, é um comando. Uma sequência de sons específicos que, quando pronunciados ao acordar, interferem diretamente no estado de baixa frequência que os textos gnósticos chamam de implante arcôntico. Você já acordou cansado sem motivo? Com um peso que não tem nome? Com pensamentos que não parecem seus? Eu vou te explicar de onde isso vem. E mais importante, o que Jesus sabia sobre isso que nunca te ensinaram. Pensa comigo por um segundo. Você foi criado dentro de uma tradição religiosa que te ensinou que orar é pedir. Ajoelha, fecha os olhos, pede para Deus resolver o problema. Essa versão do cristianismo tem aproximadamente 1700 anos. Mas o cristianismo original, o que existia antes de Constantino transformar a fé numa religião de Estado, era radicalmente diferente. Os primeiros discípulos de Jesus não oravam pedindo. Eles oravam comandando. Não eram suplicantes, eram operadores de consciência. Como isso foi apagado? Em 325 depois de Cristo, o imperador Constantino convocou 318 bispos para o Concílio de Nicéia. O objetivo oficial era resolver disputas teológicas. O objetivo real era padronizar o cristianismo numa forma que servisse ao poder político romano. Nesse processo, mais de 80 textos foram rejeitados do cânon bíblico. Entre eles, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, a Pistis Sophia e dezenas de outros textos que descreviam práticas espirituais concretas, incluindo o uso de palavras em hebraico e aramaico como ferramentas de transformação da consciência. O historiador e biblista Bart Ehrman, professor da Universidade da Carolina do Norte, documentou isso de forma exaustiva. Em sua pesquisa, ele mostra que os textos excluídos representavam uma tradição que entendia Jesus não apenas como um ser divino, mas como um mestre que ensinou técnicas específicas para libertar a mente humana de camadas invisíveis de controle. A palavra que os gnósticos usavam para essas camadas era archon. Em grego, governante. Em hebraico, shar. Seres ou padrões que, segundo a cosmologia gnóstica, implantam frequências no campo de consciência humano para manter o espírito preso num ciclo de reatividade, medo e distração. Você acha isso difícil de acreditar? Eu entendo. Mas espera. Porque a ciência chegou num lugar muito parecido por um caminho completamente diferente. O que os gnósticos chamavam de implante arcôntico é, na linguagem da neurociência moderna, uma estrutura de ativação automática que opera abaixo do limiar da consciência. O neurocientista Andrew Newberg, da Universidade Thomas Jefferson, publicou estudos usando ressonância magnética funcional, mostrando que certas sequências de sons ativam e desativam regiões específicas do córtex pré-frontal. Regiões associadas a estados de medo, reatividade automática e o que Newberg chama de modo de ameaça constante. Esses padrões são mais ativos nos primeiros 20 minutos após o acordar. O cérebro está em estado hipnagógico, numa transição entre teta e alfa,
e qualquer padrão que o encontre nesse momento tem acesso privilegiado às estruturas mais profundas da mente. Isso é fisiologia básica, não é metafísica. Agora vem a parte que ninguém conecta. A Pistis Sophia, um dos textos gnósticos mais completos encontrados em Nag Hammadi, descreve Jesus ensinando a Maria Madalena uma sequência de invocações para serem usadas ao primeiro despertar, antes que o mundo entre pelos olhos. A instrução é essa: usar a voz antes de qualquer pensamento do dia se instalar. Isso é idêntico ao que Newberg descobriu. O momento do despertar é o momento de maior vulnerabilidade e de maior potência. Os archons, na cosmologia gnóstica, sabem disso. Por isso, os implantes são mais pesados logo ao acordar. Você sente isso, aquele peso, aquela resistência inexplicável ao dia. Mas isso não é tudo. O Instituto HeartMath, localizado na Califórnia, conduziu mais de 300 estudos sobre coerência cardíaca e campo eletromagnético humano. Um desses estudos, publicado em 2017, mediu o campo eletromagnético emitido pelo coração humano durante diferentes estados de intenção vocal. A descoberta: sons vocalizados com intenção clara expandem o campo coerente do coração em até 60 Hz, a mais do que pensamentos silenciosos com a mesma intenção. Em outras palavras, pronunciar em voz alta não é superstição. É física. A voz materializa a intenção de um jeito que o pensamento sozinho não consegue. Os textos gnósticos sabiam disso há 2000 anos. E nomeavam isso como a diferença entre gnoses, o conhecimento vivo, e pistis, a fé abstrata. Jesus, segundo esses textos, não ensinava fé, ensinava prática. E tem mais. Em 2003, pesquisadores da Universidade de Genebra analisaram fragmentos do papiro Bruce, um manuscrito copta do século IV, e encontraram algo que passou despercebido por décadas. Uma sequência de 4 termos em hebraico misturada ao texto aramaico das orações de Jesus. Os próprios pesquisadores não souberam o que fazer com isso. Publicaram como interpolação textual de origem incerta. Mas a sequência estava lá. 4 termos, dispostos numa ordem que a Cabalá hebraica reconhece imediatamente como uma sequência de dissolução, o oposto de uma criação. Enquanto sequências de criação evocam formas e estruturas, sequências de dissolução dissipam padrões de baixa frequência que se acumularam no campo áurico. Os rabinos do período do Segundo Templo, os contemporâneos de Jesus, chamavam isso de tikkun, correção ou restauração do campo. Mas só isso ninguém fala sobre esse próximo ponto. O relatório Gateway, produzido pela CIA em 1983 e desclassificado apenas em 2003, é um documento de 29 páginas que analisa o potencial de estados alterados de consciência para aplicações militares. O que pouca gente sabe é que a seção 6 desse relatório descreve especificamente como sons vocalizados em certas sequências produzem mudanças mensuráveis na frequência cerebral. Os analistas da CIA chegaram à mesma conclusão que os gnósticos, por caminhos completamente diferentes. A voz humana, usada com intenção e sequência corretas, altera o campo eletromagnético do cérebro de forma quantificável. O relatório usa linguagem técnica, mas a substância é a mesma que está escrita na Pistis Sophia. Sabe o que conecta tudo isso? O campo de consciência humano não é fechado. Ele é permeável. E os primeiros minutos do despertar são a janela de maior permeabilidade. Os gnósticos chamavam os arcons de plantadores de frequência. A neurociência chama de padrões de ativação automática. A CUA chama de estados de alta receptividade. Todos descrevem a mesma coisa. E todos concordam que esse é o momento crítico.
e que a voz humana é a ferramenta de intervenção mais acessível que existe. Agora a pergunta óbvia é: se isso existia, por que foi escondido? Porque a informação que liberta não serve a quem governa. O Concílio de Nicéia não foi só um debate teológico. Foi uma operação de controle de narrativa. Constantino precisava de uma religião que criasse cidadãos obedientes, não almas libertas. Uma religião baseada em práticas de autonomia espiritual, onde cada pessoa tem acesso direto ao divino através de técnicas específicas, é incompatível com uma estrutura de poder que precisa de intermediários. Os bispos que sobreviveram ao Concílio de Nicéia e mantiveram as práticas gnósticas foram perseguidos. As comunidades gnósticas do Egito foram dizimadas. Os textos foram queimados. Só sobrou o que os monges de Nag Hammadi tiveram coragem de enterrar nas jarras, às pressas, antes que os soldados chegassem. A Igreja Católica, ao longo dos séculos seguintes, acumulou um orçamento estimado em mais de 30 bilhões de dólares anuais. Parte substancial desse poder financeiro depende de uma estrutura onde o acesso ao divino passa necessariamente pela instituição. Quando você tem a chave do céu, você controla quem entra. Práticas que ensinam o fiel a acessar diretamente estados elevados de consciência não são convenientes para esse modelo. E o custo para você? É o peso ao acordar. É a sensação de ser governado por padrões que não escolheu. É a espiritualidade reduzida a ritual vazio, repetição mecânica de palavras que perderam o poder porque perderam a técnica por trás delas. Mas isso está prestes a mudar. O que eu vou te dar agora são as 4 palavras e o protocolo exato de uso. Não é complicado. O que é específico é o momento, a postura e a sequência. O primeiro passo é o mais simples e o mais crítico. Antes de pegar o celular, antes de falar com alguém, antes de qualquer pensamento do dia entrar. Isso é literal, não metafórico. Os primeiros 90 segundos depois que você abre os olhos. Nesse momento, deite de costas, coloque a mão direita sobre o peito e respire fundo 3 vezes pelo nariz. Isso não é ritual, é fisiologia. A respiração nasal ativa o nervo vago e move o sistema nervoso do simpático para o parasimpático. Você precisa estar em parasimpático para o que vem a seguir ter efeito. O segundo passo é a pronunciação. As 4 palavras na ordem correta são Ehyeh, Ruach, Da'at, Elohim. Em hebraico, a transliteração fonética é Ehyeh, Ruach, Da'at, Elohim. Pronuncie devagar, com a voz audível, não apenas no pensamento. Lembra do Heart Math. A voz materializa o que o pensamento apenas intencionou. Repita a sequência 7 vezes, não 6, não 8. 7 é o número de dissolução nos textos cabalísticos, o mesmo número que aparece nas sequências de Tikkun do período do Segundo Templo. O terceiro passo é o mais profundo. Depois das 7 repetições, fique em silêncio por 2 minutos, sem pensar nas palavras, sem tentar sentir algo. O silêncio ativo é onde o trabalho acontece. O neurocientista Andrew Newberg chama isso de janela de integração, o período em que o sistema nervoso processa a mudança de estado antes de ser invadido pelo barulho do dia. Os textos gnósticos chamavam isso de pleroma, o espaço pleno. É o mesmo espaço, um alerta importante. Muita gente que descobre práticas assim comete um erro grave. Tenta fazer no meio do dia, de qualquer forma, como se fosse um amuleto que funciona em qualquer circunstância. Não funciona assim. O poder dessa sequência está na janela do despertar. Fora dela, você pode usar as palavras como afirmação, mas o efeito de dissolução dos padrões arcônticos depende especificamente do estado hipnagógico. Se você pular um dia,
Não tente compensar depois. Recomece no dia seguinte ao acordar. Em quanto tempo você vai sentir diferença? A maioria das pessoas que pratica de forma consistente relata mudança perceptível no padrão emocional matinal entre o 7º e o 14º dia. Não estou falando de euforia. Estou falando de uma espécie de clareza. Como se o peso que você achava normal não estivesse mais lá. Você chegou até aqui, e isso diz algo sobre você. Não é todo mundo que tem coragem de questionar o que foi ensinado como verdade absoluta. Não é todo mundo que está disposto a abrir os olhos, literalmente e figurativamente, para o que foi ocultado. Pensa no que você aprendeu hoje. Que o cristianismo original era uma prática, não apenas uma crença. Que o Concílio de Nicéia de 325 d.C. foi uma operação deliberada de supressão de conhecimento. Que a ciência moderna, do HeartMath ao trabalho de Newberg, encontrou por outros caminhos o que os gnósticos já sabiam. E que existe uma sequência específica, 4 palavras, que você pode pronunciar amanhã de manhã. No próximo vídeo, eu vou te mostrar um segundo protocolo. Esse é para o fim do dia, para dissolver o que se acumulou durante as horas de exposição ao mundo. Os textos da Piste Sophia descrevem os 2 momentos, o acordar e o adormecer, como os pontos de maior permeabilidade do campo humano. Nós cobrimos o primeiro. O segundo vai te surpreender ainda mais. Se isso ressoou com você, deixa um comentário com a palavra hebraico. Não é só um comentário. É um sinal de que você quer aprofundar. E eu vou usar esses sinais para saber qual conteúdo trazer a seguir. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Cada pessoa que chega aqui chegou por algum motivo. Não acredito em acaso nessas coisas. A verdade não foi destruída. Ela foi enterrada em jarras de barro. E agora está voltando.